Oi, gente, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia. Eu estou aqui com o Dimitri Cosma do Canadá Diário. Fala um pouquinho sobre Canadá Diário. Bom, nosso canal a gente fala tudo sobre o Canadá, a gente mostra viagens também, pessoal que gosta de viagem, a gente mostra bastante viagem para os Estados Unidos também, não só o Canadá, né? E como vir para o Canadá, curiosidades do dia a dia. E a gente também tem um outro canal, que é o É a Vida, meus queridos, que a gente mostra coisas mais de interesse geral, né? Viagens para outros países, curiosidades, coisas estranhas que a gente vê nas lojas, provando comidas estranhas, por exemplo, de outros países. Então, tem bastante coisa lá. Eu recomendo vocês a seguirem a gente no youtube.com/Canadá Diário e no nosso outro canal, que é youtube.com/É a Vida, meus queridos. Tudo junto. Ah, mas não vai agora não. Assiste o vídeo até o final, que o link está aqui embaixo. Ah, mas antes que eu esqueça, não esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo do próximo vídeo que vai sair aqui no canal. Bora? As pessoas que viajam uma vez por ano, elas têm aquela ideia de tipo, elas veem tudo de forma muito mágica, porque ela vai ver aquilo pela primeira vez, né? Sim. Agora, quem viaja muito, já não tem mais aquela coisa de nossa, que demais, que lugar legal. Eu acho que é muito diferente a maneira que as pessoas olham, né? As pessoas que viajam olham. E eu acho que muita coisa se perde. Vamos por assim, eu sou uma viajante, eu já fui 30, 40 vezes para a Europa. Eu gosto de me perder na cidade porque é legal, porque você tem uma imersão cultural, isso e aquilo. É uma maneira muito gostosa de viajar, você mergulhar na cultura local. Mas algumas coisas você não vê tanta mágica. Você vê aquilo como rotina. Quando você vai muito, né? E Sim. quando você vai muito, eu tenho também a teoria de não repetir muito o mesmo lugar. Eu prefiro, cada vez que eu viajar, ir para um lugar. Tem gente que vai para o mesmo lugar todo ano, né? Eu Eu prefiro. fui umas 10 vezes para Orlando. Então, eu, por exemplo, eu fui para Disney, Califórnia, Eu assim, Disneylândia. ok, aí tudo bem, estou olhando, eu não vou redimir, porque se eu tivesse chance de 10 vezes, eu ia. Não, mas assim, entendeu? É mágico, é incrível, tá? Eu fui para Disneyland, na verdade, né? Não foi para Orlando, mas para Califórnia. Eu fui, amei, chorei, foi a coisa mais espetacular que eu já fui, nunca me esqueci, mas chorei muito, chorei, foi incrível. Só que assim, eu não vou de novo agora, porque eu sei que vai quebrar o encanto, entendeu? Se eu for, vai ser daqui a 30 anos, entendeu? Se não, vai quebrar o encanto, entendeu? Eu sei que vai quebrar. Eu É, é, uma sobre a Disney em especial, eu tenho uma opinião. Eu acho que a gente tem que ir a cada 5, 6 anos, porque muda. Não sei se você sabe. a Disney muda, né? Mudam os brinquedos, muda, sei lá, a decoração, sempre tem algo que muda. Inclusive, por exemplo, vai no castelo lá da Cinderela, cada a animação, né, a decoração dos parques fica diferente para cada época do ano, as projeções no castelo são sempre diferentes, não são sempre iguais. Mas Aí agora, por exemplo, eu fui em 2015, né? Agora tem o parque do Star Wars para ir, né? Tem no Animal Kingdom tem a área do Avatar, que é aquela floresta toda brilhante que tem, né? Tem várias coisas interessantes. Então, assim, eu gosto de conhecer sempre conhecer lugares diferentes. Mas nem sempre dá, às vezes acontece na vida que a gente acaba repetindo, né? México eu fui 3 vezes. não tem problema repetir, mas o que eu tô dizendo, você falou de que muda há 5 anos, mas não muda tanto, entendeu? Eu acho que você pode se dar outras experiências também, né? Sim, É, sim. eu acho que Acaba primeiro priorize as outras experiências. Né? exatamente, você dá prioridade para o novo, né? É. Eu quero voltar para Orlando, né? Eu quero ir para os lugares que eu não fui, e eu quero repetir os lugares que eu fui Por também. exemplo, eu fui para a Itália. Tinha um monte de lugar lá que eu acabei não indo, não deu para, porque é inacreditável. Roma lá é inacreditável, entendeu? Cada esquina você vê um negócio. Então, até lá, Para Paris também, tem um monte de coisa que foi uma falha que eu não devia não ter ido para alguns lugares específicos. Eu fui para Paris, não fui para Versalhes, por exemplo. Não fui lá como chama? Para as catacumbas, por exemplo, também, que é um lugar inacreditável. Então, assim, beleza, entendeu? Eu acho que vale a pena ser de novo. Se tem muitos lugares que você não foi, beleza, sim, mas dá um tempo, muda um pouco os ares e vai, entendeu? por exemplo, Né? sim. Quebra um pouco a rotina daquela viagem com outras completamente diferentes. Eu acho que é legal. Por exemplo, eu fui para o México. Eu fui para o México 3 vezes. E eu não tive intenção de voltar. Foi o acaso que me levou 3 vezes para o México. Né? É.
A primeira vez foi para o México, porque eu queria ir para Cancún, né? E aí eu fui para Cancún. Eu nem ia passar só a conexão, que era na Cidade do México. E aí, no final, deu um overbooking e a companhia aérea me deu, para compensar, uma passagem de volta para a Cidade do México, até com 1 ano de validade. Aí eu acabei indo. Tem que ir, aí tem que ir, lógico. Acabei indo, não tinha jeito. Sim. Eu fiquei 3 dias no México e depois eu peguei as milhas e fui para Orlando. Aí, agora, esse ano, eu fiz um cruzeiro no Caribe. E, por acaso, o cruzeiro parava em Cozumel. Olha, Eu não fui das outras vezes, né? E a Cíntia não mostrou nada disso no canal dela, hein? Olha isso. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Pior que a maioria eu tenho foto só. Olha aí, ó. Eu vou ter que puxar a tua orelha agora no seu canal. Eu já puxei no meu, eu vou puxar no seu. Cíntia não filmava antes, eu que fiquei insistindo para ela filmar. E aí ela agora me dá razão, tá vendo? Não, verdade. Agora, quando eu fui para o Caribe, eu já fui pensando em viagem, porque no cruzeiro, infelizmente, lá não tinha internet. Cruzeiro não adianta. E nas ilhas que a gente parou... Não, mas não precisa de internet, é filmar, não é para filmar para postar na hora. Então, eu estava pensando, eu fiz story, fiz IGTV. Não, filma pro canal, faz um negócio bonito. Olha aí, pessoal. Olha aí, por vocês, ó. Tô falando aqui com a Cíntia por vocês. Faz o negócio produzido, editado. Stories não é legal. Stories, para mim, eu não gosto de stories. Eu viajo muito e não faço. Às vezes eu faço stories, mas assim, gravo na horizontal, normal, que é o jeito certo de gravar, e aí lá no stories, aí a gente corta lá. Ah, a gente falou de Disney, deixa eu fazer um outro jabá. Posso fazer um outro jabá aqui? Claro. Temos o nosso outro canal, que é mais voltado para o público geral, chamado É a Vida, Meus Queridos, que a gente lá está mostrando nossa viagem para a Califórnia e para Disney, a viagem inteira, em detalhes, muito legal, muito divertido. Então, quem quiser, youtube.com/É a Vida, Meus Queridos. Agora vamos falar sobre histórias de viagem. Então, me conta, Dimitri, qual foi o lugar que você mais gostou até hoje? Talvez eu diria Disney, talvez. Eu gostei muito também da Europa, eu gostei muito da Itália, em termos de história, né? De aprender história, de conhecer a história viva. Itália eu gostei muito. Espanha, eu achei o pessoal da Espanha muito simpático. Os espanhóis muito simpáticos. Gostei bastante da Espanha também. Acho que eu diria França também. Eu achei a França legal também. Achei bacana. Paris. Mas eu acho que se fosse para dizer top, eu diria primeiro Disney, obviamente. Obviamente eu não sei, mas para mim foi... Porque foi um sonho de infância, né? A Disney eu nunca fui. Então, assim, meus primos iam e eu ficava morrendo de inveja, assim, aquela inveja corroendo, né, pessoa? E aí nunca fui na vida. E aí eles contavam como era, para ficar com mais inveja, entendeu? E aí, sei lá, eu fui na Haunted Mansion da Disney, sabe, a mansão assombrada lá, e eles tinham me contado em detalhes, e é como se eu já tivesse ido, porque eles me contaram em detalhes. E aí eu vi aquilo e chorava muito, chorava, inacreditável. Você tem que ir para Orlando, viu? Orlando também, eu tô esperando mais um pouquinho, tô esperando a criançada crescer mais um pouquinho, mas talvez ano que vem, tô pensando nisso. Vamos ver se rola. Mas, olha, eu acho que até adulto fica enlouquecido naquele lugar. Você ficou... Não, mas é para adulto. Na verdade, eu quero ir para mim, não pelas crianças. Eu dei uma dica, inclusive, num vídeo que a gente fez. Sério, porque tem muito pai que fala que quer ir pelos filhos. Não, que aqui não tem hipocrisia, não. Tem um vídeo que eu fiz aqui, eu mostrei na Disney, lá no nosso canal. Posso fazer um jabá aqui, Cíntia? Nosso canal É a Vida, Meus Queridos, youtube.com/É a Vida, Meus Queridos. A gente mostrou a nossa viagem inteira da Disney. E tem um vídeo que eu fiz falando assim: uma dica para quem quiser ir para Disney, não traga criança. Essa dica no vídeo. Eu tô brincando, hein? Tô brincando, pessoal. Mas assim, com certeza. Não vou ser hipócrita de dizer. A Disney é para criança de todas as idades. Não importa se você é pequenininho ou se você já tem cabelo branco. Pois é. Muitos, inclusive, aqui. Pois é. Mas eu acho que vai ser difícil eu me emocionar mais na Disney de Orlando do que eu me emocionando da Califórnia. Porque como ela é mais antiga, como ela é mais raiz, eu acho que eu vou adorar a Disney de Orlando, obviamente. Mas em termos de emoção, daquilo de eu vou ter voltado a ser criança, eu acho que é da Califórnia, para mim, porque para mim pegou no emocional, entendeu? Acho que mais por isso. Eu acho que é de Orlando, viu? Assim, eu não fui para a Disney da Califórnia, mas eu sei que ela é bem pequenininha comparado com a de Orlando, que é, assim, é monstruosa. São vários parques, né? Porque em Orlando tem o Magic Kingdom, que eu creio que ele seja similar à Disneyland mesmo. É meio que espelhado, né? Muito parecido. Tá?
Mas também tem os outros parques, né? O Epcot Center, eu acho que não tem nada parecido com na Não. Disneylandia. Então, o Epcot, ele tem várias partes de simuladores, ele tem uma parte de invenções e pesquisas, ele tem aquela bola gigante, que na verdade ela é uma montanha-russa, que conta toda a história da humanidade. Você vê desde a idade da pedra até o ano 60, a bola é muito antiga, né? É muito legal. Quando eu fui na parte futurística, comparado com os outros parques, eu não achei tão interessante, mas quando você sai dessa área futurística, você dá a volta ao mundo. Você passa por 25 países. Então, é o único lugar do mundo onde você consegue dar a volta ao mundo em um único dia. Eu sei, assim, mas assim, é muito legal, porque além das construções, dos brinquedos, da decoração, dos restaurantes que você vai passando, as lojas, tem muito de cada cultura. Então, por exemplo, você vê lá a pirâmide Azteca do México, né? Você vê aquela decoração em Londres, com aqueles telefones vermelhinhos. Então, assim, tem uma área de show lá em Londres, que você tem um parque com um palco onde as pessoas ficam tocando. Então, assim, é muito legal. É muito legal. Foi um dos parques que eu mais gostei. Eu achava que ia ser um dos que eu ia gostar menos, porque, para mim, o Magic Kingdom é vida. Né? Mas eu gostei muito do Hollywood Studio, porque eu sou cinéfila, né? E lá todos os filmes, né? As temáticas de todos os filmes da Disney, inclusive o Hollywood Studios era o MGM Studios, que era onde foi gravado muitos filmes antigos. O próprio cenário, você pode ver, assim, tem um fundo infinito de uma cidade. É muito lindo, é muito lindo. Não, é incrível, é incrível. Você se transporta mesmo. É inacreditável, é inacreditável. Você volta a ser criança, literalmente. Você vai amar o Animal Kingdom também. Imagina se faz um safari na África lá. Mas é de bicho, com bicho de verdade ou robô? Não, bicho Não, eu quero tecnologia, hein? Não, eu vou pra Disney, eu quero tecnologia. Bicho de verdade, eu vou. Não. Sabe onde eu vejo aqui no Canadá o urso mesmo. Meus amigos, os meus vizinhos aqui. Eu quero. Eu quero bicho, eu quero robô, eu quero. Né, então, dinossauro. No Animal Kingdom tem uma área só de dinossauro também. Olha aí. E você entra numa montanha-russa e de repente parece um T-Rex, assim. Não, mas não é do. Não, peraí, não é da Universal isso? Não, esse daí é no Animal Kingdom também. Olha aí. Tem muita coisa legal. Me convenceu, pronto. Tem dinossauro, eu vou. Tem dinossauro, eu vou. Tá bom, então. Na Universal também tem. Os parques da Universal também são muito legais, principalmente a área do Harry Potter. O diferencial, principalmente entre a Disney e a Universal, é que a Universal tem muito mais montanha-russa, né? Tem montanha-russa com simulador, né? Eles misturam 3D com montanha-russa. Então, por exemplo, o brinquedo lá do Homem-Aranha. Você tá lá na montanha-russa e aí, de repente, que ele dá uma virada e tem as projeções, porque é tudo fechado. Então, tem uma projeção que parece que você tá caindo assim, meu. Então, eu acho legal, mas eu não, para lá para os parques, eu não gosto tanto disso. Eu quero a emoção de verdade. Então, eu gosto da montanha-russa de verdade, entendeu? Esses que você fica lá assistindo, é legal também, beleza, vale, entendeu? Mas, sei lá, para mim não é a mesma coisa. Eu gosto da emoção real. Não, mas você não está só assistindo, porque é uma montanha-russa, não é uma montanha-russa. Não, ela tá mexendo, o carrinho tá mexendo. Vou dar um exemplo. Não, você não está entendendo. É uma montanha-russa de verdade. Você cai, tem quedas, tem isso, aquilo, só que, por exemplo, a queda parece muito maior. Então, assim, você sente a sensação de queda, porque é um carrinho mesmo. Não é que nem. Legal, bacana. Eu vi, por exemplo, você viu aquela. Você já viu o vídeo daquela nova do Star Wars? Assim, o Star Wars eles lançaram com 2 etapas, né? A primeira etapa lançou sem quase nada, era só um brinquedo que era uma simulação na Millennium Falcon. Você dirigindo a Millennium Falcon. Que para mim foi uma das coisas. Eu vi vídeos, eu não fui, mas assim, pelo que eu vi, é uma das coisas mais sem graça que eu já vi. É um videogame mais caro. Basicamente é isso. E aí tem a segunda fase, que é de verdade, que é uma atração de verdade, um ride de verdade. Que você anda num lugar que tem gigantesco lá, os robôs gigantes, assim. E aí é uma coisa que você tá lá no lugar, né? Parece que você tá andando na Estrela da Morte, não sei, é uma coisa absurda, assim. Esse é incrível, entendeu? Eu acho que, para mim, você tem que ver a verdade, você tem que ver o boneco animatrônico, entendeu? Projeção
não sei, acho meio sem Não, gracinha. mas esses que eu tô falando, eles são montanhas-russas. Eles não são uma cadeirinha assim, onde você fica sentada para frente, para lá, simulador. Entendeu? Alguns desses brinquedos, por exemplo, que eu tô falando na Universal, é uma montanha-russa fechada. Ah, Então, assim, você tipo, é uma montanha-russa fechada que tem projeção nos quatro, em tudo, literalmente falando, todos os ângulos que você vê. E aí vem a montanha-russa e você pega, assim, ela desce e cai. Só que assim, bacana. a queda deve ter, sei lá, uns 5, 6 metros, só que a impressão que você tem é que tem 30, 40 metros de altura que você está caindo. Bacana, É bacana. muito legal. É muito legal. A gente vai falar só de Disney aqui ou vai falar de outras coisas também? Porque eu tô planejando com a Cíntia um podcast com ela, falando 2 horas só de Disney, né, Cíntia? Vamos fazer isso aí em breve. Tudo bem. Tô... Não, eu vou fazer outros programas sobre a Disney também. Né? Não vai Não, ser só... Disney tem muito o que falar, né? Tem Tem muito que fazer falar. especial mesmo. Disney é especial de Disney, porque é incrível. Não, vale a pena. Vale muito a pena fazer um programa só disso. Ou vários, Pois inclusive. é, vários. Vários. Pois é. E antes que eu esqueça, não esquece aqui de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Não esquece que eu tenho o meu blog, que é o viajandocomacintia.com.br, e o meu Instagram, que é o @viajandocomacintia. Muito bom. Beijo. Valeu. Valeu. Beijo no coração aí pra vocês. Até mais.